Vivemos um tempo em que tudo acelera. A tecnologia muda, os modelos de negócio mudam, as relações mudam, mas tem uma pergunta que ficou mais urgente do que nunca. Quem é que está governando esse novo mundo? A consciência ou o algoritmo? Porque no fim do dia, a experiência do cliente não começa no atendimento, começa no que a empresa escolhe premiar, no que ela tolera, no que ela silencia, no que ela chama de cultura e no que ela chama de resultado. Esse é o Pode Ser Bem Melhor, um podcast sobre gestão de serviços e gestão da experiência do cliente. Um espaço para líderes, gestores e profissionais que acreditam que oferecer boas experiências começa dentro das organizações, nas pessoas, nos processos, no comportamento e na cultura. Aqui a gente faz conversas leves, mas profundas, porque marca não é só o que entrega, é o que faz sentir. E o que faz sentir é consequência direta da governança, ética e escolhas diárias. No episódio de hoje, a gente vai falar de tecnologia, mas sem deslumbramento. Vai falar de ética, mas sem discurso pronto. Vai falar de governança, mas do jeito que realmente muda a vida das pessoas. Vamos falar de território, reputação e legitimidade, porque empresa nenhuma existe fora do mundo real. Se você lidera, decide ou influencia a cultura, esse episódio é para você. E antes de começar, já se inscreve aí no canal, deixa seu like e compartilha com aquele amigo ou colega que precisa pensar sobre esses temas com mais profundidade, porque quando a conversa melhora, o serviço melhora. E tudo pode ser bem melhor. Hoje eu recebo dois pensadores que atuam exatamente na interseção entre poder, cultura, tecnologia e organização. Leonardo Werner, considerado o primeiro filósofo brasileiro da tecnologia, atua como professor e consultor nas áreas de ética empresarial, governança e cultura organizacional, com experiência internacional na Europa e atuação junto a grandes organizações globais. Seu trabalho investiga os impactos das tecnologias emergentes na vida das pessoas e nas estruturas organizacionais e o que precisa mudar para que essa inovação não vire um risco invisível. E Ricardo de Castro, conselheiro institucional, especialista em governança público-privada e inteligência territorial, com mais de 2 décadas atuando na mediação entre empresas, governos e territórios, Ricardo trabalha na construção de legitimidade institucional e transformação produtiva sustentável, especialmente em contextos de alta complexidade, onde reputação, impacto e cadeia de valor se cruzam o tempo todo. Sejam muito bem-vindos, Léo e Ricardo, aqui para o Pode Ser Bem Melhor. E vocês acham que pode realmente ser bem melhor essa governança? Antes de tudo, nós é que agradecemos, né? Exatamente, obrigado. Essa conversa vai ser ótima. E sempre pode ser bem melhor, né? Vamos aquecer nossos motores aqui com o nosso encontro. Obrigado aí pela vinda de vocês, pela competência que emprestam aí a todo esse mundo corporativo. E eu vou começar com uma pergunta de aquecimento. A tecnologia está evoluindo mais rápido do que a maturidade ética nas organizações, Léo? Olha, eu diria que sem dúvida. E primeiro, obrigado por estar aqui, pelo convite. Esse espaço de reflexão ele é fundamental e, de fato, ele é, de maneira geral, escasso nas organizações, né? Quando a gente fala de ética e novas tecnologias, o debate ele não é necessariamente balanceado e equilibrado. Por um lado, você tem a promessa que as tecnologias emergentes trazem no sentido de aumentar a eficiência, produtividade, escalabilidade, redução de custos. Lucro infinito. Exatamente. E, por outro, o impacto que isso tem no dia a dia das pessoas, dos colaboradores, dos empregados. E muitas vezes esse espaço, esse tempo para o diálogo, ele não acompanha a velocidade da inovação. E aí que começam
os conflitos, os dilemas, As angústias. os desafios. Exatamente. Então, as empresas hoje que se propõem a debater e discutir isso abertamente, acredito que estejam olhando, estejam no caminho, visando um futuro mais humano, mais justo, mais íntegro, ainda que as respostas não estejam aí na mesa. E esse é o teu papel nas organizações? Conversar sobre isso? Sim, sim. O papel hoje que eu tenho junto aos clientes que eu colaboro, que trabalho, é justamente de analisar por esse viés crítico, que não necessariamente ele impede a inovação ou a velocidade com que as coisas mudam, mas é simplesmente de pausar, né? E essa pausa ela é necessária justamente para a gente poder compreender melhor o fenômeno das tecnologias, que muitas vezes a gente nem sabe quais são os efeitos. Então, hoje fala-se muito sobre tudo, o assunto é inteligência artificial, e é muito curioso porque a narrativa que predomina em muitas das reuniões e dos diretores é a de que temos que implementar e usar essas tecnologias o mais rapidamente possível para a gente não perder espaço para a competição. A gente está perdendo espaço, a gente vai ficar para trás. E aí a primeira pergunta é, mas ficar para trás em relação ao quê? E aí é que a ética entra, né? Que tipo de implementação, que tipo de uso, como que a gente quer usar essa ou aquela ferramenta para alinhar uma convivência melhor entre nós, entre os colaboradores e os clientes e a sociedade de forma geral. Então esse é o meu papel, é um papel crítico, mas construtivo. E importantíssimo, tem tudo a ver com o que o professor Ricardo de Castro faz também, que é de pensar um pouco essas organizações com a tal da palavra propósito, né? Que não seja simplesmente, né, um banner na parede das empresas com missão, visão e valores. Mas o que seria, então, professor Ricardo, essas empresas com propósito real? Eu vou antes pegar um gancho em cima do que ele levantou, que tem literalmente tudo a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Mais ou menos há um ano e meio atrás, alguma coisa do gênero, a gente pegou um projeto que é um projeto da FINEP. A FINEP é um dos maiores, enfim, agências de fomento que tem no país. Especificamente, o propósito dela está, de alguma forma, trabalhar as novas tecnologias e está fomentando empresas que estão investindo nessas tecnologias. Por que eu estou falando isso? Porque uma das questões principais, quando a gente pegou esse projeto, que a gente fez questão de levantar, que era, não bastava a gente ter uma série de variáveis quantitativas já levantadas. Era fundamental a gente ir para o front e entender efetivamente o que cada stakeholder da companhia entendia como transformação digital, de que forma ele seria impactado. Então, estamos falando desde colaboradores internos até literalmente todos eles, de ministério, das agências de tecnologia, todos, literalmente todos os players, de forma que com aquilo você consiga efetivamente estar dialogando com o que você tem aqui de recursos, tá certo? Com a velocidade que você vai conseguir fazer com que aquilo aconteça. Porque muitas vezes, se você não compreende aquilo que você levantou, se você não compreende, escuta na perspectiva do outro aquilo que ele quer, a coisa vai ficar no meio do caminho. E aí você começa a entender, olha, quero mais transparência, a tecnologia pode ajudar. E de que forma a tecnologia vai ajudar, né? Como é que você tira esse gap de distância entre captação de recursos, expectativas de captação de recursos, até efetivamente esse recurso está entrando? Então, eu dei um exemplo de uma agência de fomento que nem todo mundo entende, assim, mas é interessante porque mesmo naqueles que efetivamente têm a grana, hoje existe uma preocupação. Como é que eu posso me utilizar dessas novas tecnologias de forma que eu possa agilizar, mas entendendo o outro, e não simplesmente, na minha perspectiva, o que eu acho que o outro precisa, que é completamente diferente em geral. Bacana demais esse aspecto, e a gente vai dar sequência. Mas antes de seguir com a nossa conversa, eu preciso agradecer a quem acredita que serviço bem feito não é frase bonita, é método, cultura e responsabilidade. O Pode Ser Bem Melhor só existe porque conta com empresas que colocam pessoas no centro das decisões e fazem disso prática diária.
Nosso agradecimento à Insetizan, empresa especializada em controle de pragas urbanas. Aliás, 256969. 69 Insetizan. É um pouco mais caro. Mas é muito melhor. Olha só que bacana, né? 73 anos na liderança, fazendo exatamente controle de pragas urbanas, sanitização, higienização de reservatórios d'água, com mais de 70 anos de liderança nesse segmento. Atuando com alto padrão técnico, compromisso com qualidade e foco em melhoria contínua, com certificação ISO 9001, de processos alinhados à segurança e à satisfação dos clientes. Quer conhecer mais dessa história? Temos um episódio inteiro só com a galera da Insetizan, que fala da história, do contexto, e um time incrível de pessoas e de uma empresa com propósito. Muito obrigado também à Sol e Neve. Sol e Neve, marca mineira de sorvetes que cresce sem perder a essência. Uma empresa que entende que qualidade começa dentro de casa, que cultura se constrói o dia a dia e que experiência é aquilo que fica na memória. Pelo que entrega e pelo que faz sentir. Marca que incorpora pessoas, processos e tecnologia, produziram o primeiro sorvete com receita criada com colaboração de IA. Quer saber mais dessa e de muitas outras histórias de sucesso dessa marca? Também já tem episódio no ar com eles, os fundadores, diretores de marketing e de operações da Sol e Neve. Obrigado, Insetizan e Sol e Neve, por caminharem com a gente na construção de uma cultura onde felicidade dá lucro e serviço bem feito transforma negócios. Dito isso, agradecendo aos nossos patrocinadores, cultura é o que o sistema premia. Quando uma empresa diz, nossa cultura é ética, mas o sistema só premia velocidade e meta, o que vence na prática, Léo e Ricardo? Começo eu? Vamos lá. Esse é o cerne da questão de cultura, né? Quando a gente fala em relação a incentivos e sistemas de incentivo, quando o que prevalece é a métrica de performance unicamente numérica, financeira, quando o que importa é o resultado, é o número, o que é que a gente está deixando de olhar? E aí, efetivamente, são os processos, é a maneira como as pessoas colaboram, como elas constroem o objetivo delas e como elas alcançam esse objetivo. Então, quando a gente está falando de cultura de empresa, não adianta só olhar para o lado do RH e aqueles brindes que algumas empresas oferecem aos seus colaboradores, um momento de happy hour, etc. Mas sim, como é que as decisões são tomadas ali? Quais são os valores que prevalecem dentro daquela organização, sobretudo em momentos de crise, em momentos críticos? É aí que a gente testa a cultura das empresas. E uma das maneiras pelas quais a gente tem trabalhado isso com clientes é que, em diagnóstico de cultura, quando a gente leva e faz esse diagnóstico de cultura nas empresas, um dos aspectos é olhar como é que as pessoas são avaliadas não simplesmente pelos resultados financeiros que elas entregam, mas sim pelos comportamentos, né? Como é que o time enxerga aquela pessoa, aquele gerente, aquele diretor, aquele líder, como é que é o feedback dele enquanto pessoa, enquanto gente, né? E isso também ajuda a construir uma cultura que esteja mais alinhada com valores para além dos objetivos financeiros. Então, equalizar essa métrica de número com valores éticos eu acho que é o melting pot, é a receita que a gente tenta implementar e trazer para que organizações estejam mais alinhadas com valores para o século XXI. Tão necessários, né? O que você acha disso aí, cara? O que eu acho, assim, eu pacto completamente com o que você está falando. Ou seja, uma das questões mais complicadas que a gente vive é exatamente a premissa, o que é mais relevante para a nossa organização, né? Eu vivi uma época em que, parte da minha vida, em que acreditava-se que, de alguma forma, de cima para baixo, a gente conseguiria mudar e não conseguiu. Tem que ter a gente tem que, pelo menos a minha visão depois de trabalhar muitas organizações especificamente sobre isso, ou seja, conversando com os vários stakeholders dela, ou seja,
públicos internos, externos, etc., é que enquanto você não tiver lá em cima, claramente, a premissa de que o ser humano é tão mais importante do que o capital, isso faz toda a diferença. Então, na hora que você chega e coloca dentro da tua organização, olha, bacana, eu posso faturar tanto vendendo mineral, eu posso faturar minério, eu posso faturar tanto assim assado, mas tem uma série de pessoas aqui que são relevantes dentro desse processo e que elas são tão ou mais importantes do que isso. Isso é fácil? Logicamente não é fácil para um CEO, logicamente não é fácil para um CFO, porque de alguma forma ele tem que dar, ele é cobrado pelo retorno financeiro e não por quantas vidas ele salvou, quanto ele melhorou a vida das pessoas. E eu acho que as nossas organizações, elas têm muito a ver com isso no seguinte sentido, cara, já não dá mais para ser dessa forma. Os jovens hoje estão, de alguma forma, dizendo que nananina, não aguentamos mais isso. Então, na medida em que a gente entende isso, aí sim, eu acho que a gente tem um trabalho que é, olha, bacana, ok, você vai gerar um retorno para os seus acionistas, não só os grandes, mas os pequenos e médios acionistas também, mas para todos eles dentro desse processo. E aí muda-se o processo e muda-se antes do processo, que eu acho que é mais importante, a cultura. Claro. E essa história de cultura, né? Esse impacto também ele vem muito com a questão do risco invisível da tecnologia. Qual é o erro mais comum que líderes cometem ao implementar tecnologia achando que estão modernizando, quando, na verdade, estão só sofisticando um problema? Eu imagino a seguinte coisa, o grande problema é quando você chega e implementa uma tecnologia e mantendo os mesmos problemas do passado, significa que você vai exponenciar os problemas, né? Na hora que você está implementando uma tecnologia, numa perspectiva de, cara, como é que eu vou equilibrar isso pelos mais diversos players dentro da organização e fora da organização, isso fica muito mais fácil, né? É fácil? Não é fácil, mas para isso tem que fazer uma coisa que as empresas, infelizmente, estão esquecendo de fazer cada vez mais, de escutar mais do que falar. Gasta-se muita grana falando e pouca grana escutando, né? E muitas vezes, às vezes, também trazendo para a escuta pessoas que não têm base de sustentação para compreender aquilo que está sendo falado, né? Eu me lembro que no meu primeiro mestrado, uma das questões que eu fui estudar era análise subjacente do discurso, né? A Universidade de Londres, ou seja, era muito forte, a minha orientadora era isso, e a gente aprendeu isso, ou seja, o que está por detrás do discurso. Então, imagina hoje você tem uma porção de gente para escutar, mas ela também não sabe escutar. Então, é muito complicado. Há uma dificuldade no diálogo. Então, simplesmente é isso. Não, obrigatoriamente, o que você está falando não é aquilo que você sente. Então, para isso, você tem que também saber entender, escutar, interpretar e significar aquilo de forma que você realmente consiga chegar ao sucesso dentro daquele processo. E só para assim, entender assim, a percepção de vocês, normalmente os executivos, os líderes, eles dizem que carecem de mão de obra qualificada ou específica, que há uma geração que eu não gosto do termo, mas eles chamam de mimimi, né? Mas eu acho que a maior carência é justamente na liderança, né? Nessa compreensão do que é de fato o que é ser um líder, né? O que esse líder gera para a sociedade enquanto, né, dono, empresário, gestor de algum negócio. E aí, Léo? Eu acho, me lembrou com essa sua colocação uma frase, um momento da história da Grécia Antiga que perguntam sempre para mim, Léo, mas você é especialista em ética, então você chega nas organizações e, né, as transforma em organizações éticas, ou você dá aula de ética, então seus alunos se tornam éticos ao final do programa? E essa mesma pergunta assim, foi feita de maneira similar ao Platão, que perguntaram a ele, bom, já que você é filósofo, por que você não torna todo mundo sábio, né? E aí ele disse assim, olha, minha mãe era parteira, e ela só conseguia dar luz a quem estava grávida. Então, muitas vezes, e aí toca no seu ponto da escuta também, né, que é para que a gente converse com lideranças, com líderes, com organizações que queiram mudar, primeiro elas precisam estar dispostas a mudar.
Porque, às vezes, existe ali um conflito já antes de começar o diálogo. Não quero ouvir. É que elas estão muito mais preparadas para o resultado final da planilha do que para qualquer mudança, né, ou necessidade de interpretação. Exato. E aí tem uma questão que, né, você falando de ética é fácil no discurso, né? Difícil é na pressão. Como é que é essa história aí para vocês que trabalham com esse tema tão complexo, né? Porque falar de ética num Brasil onde a gente vive uma crise, não é uma crise econômica, não é uma crise só financeira, não é uma crise política, mas é uma crise ética e moral sem precedentes. Aliás, né, desde 1500, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda traz isso, né? E a ética está em constante construção, não é um dogma. Existem várias correntes de interpretação de o que é o certo a se fazer, né? Efetivamente, a ética está preocupada em entender o que é o certo a se fazer. E o que é o certo a se fazer realmente muda em diversos contextos, em diversas culturas, territórios, espaços, objetivos, e é por isso que ela está em constante mudança. Agora, uma coisa que é interessante e que é nova e também assustadora, e que agora chega no campo da ética, é que hoje a gente tem agentes, né, de inteligência artificial, ou a inteligência artificial, esse fenômeno da IA, como uma baliza que entra nessa equação do que é o certo a se fazer. Então, nós humanos, muitas vezes, temos uma perspectiva do que é o certo a se fazer em um determinado contexto, enquanto que a IA pode sugerir outra forma de solução. E aí, como é que a gente entra nisso, né? No quesito das organizações, né, como é que a gente vê isso acontecendo na prática, é aquilo assim, que eu levantei. É no momento de crise. Quando você está desenhando os processos, quando você tem o discurso, somos uma organização ética, né? O que isso significa na prática? Né? Como é que você testa? Quando o circo pega fogo, quem é que está ali defendendo o que deve ser feito ou o que não deve ser feito? E é muito difícil, realmente. Esse é o campo difícil, é um campo em constante mudança, e que a gente está constantemente errando e acertando, mas discutindo com o objetivo de traçar um caminho um pouco melhor. E não necessariamente chegar no melhor resultado mais rápido e de forma mais sem custos. Existem muitos custos nesse caminho. Ricardo, aí, depois dessa fala do Léo, propósito além do discurso, ética, portanto. Empresas falam muito de propósito, como diferenciar propósito verdadeiro de estratégia de marketing, você que também é um especialista em marketing. Olha, não é fácil, né? Enfim, a gente... E como é que o consumidor percebe essa diferença também? Também tem essa pergunta, hein? Foi muito legal você ter falado isso, porque o consumidor ele percebe, né? Ele aprendeu ao longo do tempo a perceber que uma coisa é discurso, outra coisa é realidade, né? Uma coisa que vem no DNA da organização, outra coisa que não está no DNA das organizações. Há mais ou menos um certo tempo atrás, eu me lembro da BlackRock, de alguma forma, falou assim, olha, empresas, vou dar dinheirinho mais barato para vocês se vocês falarem que vocês são bonzinhos e entrarem num projeto ESG. Ok, lindo, maravilhoso. Porrada de empresa, logicamente, querendo dinheiro mais barato, bacana, vamos entrar, né? Só que existe uma questão que você tem efetivamente essa cultura que teu propósito é aquele ou é fake, é só para ganhar dinheiro barato e depois ir embora. Não deu outra, né? A BlackRock mudou, né? A galera dos fundos de investimento lá da Califórnia resolveram assim, não me interessa mais investir nisso, naquilo outro. Cara, de 100, é mais ou menos assim, de 100 empresas que estavam investindo, 10 continuaram, 90 embora, que se dane o cara lá no final. Então, e aí as pessoas começaram a entender. Agora eu entendi quais aquelas efetivamente têm isso no seu sangue, entre aspas, e quais que não têm, né? Você pega uma Natura da vida, desde o início ela já tinha como pressuposto lá, olha, o que vai acontecer? No começo vai ser maior, ou seja, eu vou ter lucros menores, mas eu tenho uma visão lá na frente que faz sentido. Tem outras que simplesmente não tem jeito, cara. O CEO daqui do Brasil, ele leva porrada o tempo todo.
E não tem jeito, o cara tem que dar retorno para o investimento. Fala assim, não, cara, mas isso vai impactar. Não interessa o consumidor, o que interessa é que tem que dar retorno. Então, para isso existe esse tipo de trabalho que a gente desenvolve, né? Ou seja, como é que a gente pode equilibrar de forma que você, CEO, que já vem com uma formação em geral que é só de engenharia, e é muito ruim a formação só de engenharia, porque é muito exata e tem um repertório muito fraco em relação à questão social e ambiental. Então, tem essa limitação, né? E, de alguma forma, como é que a gente pode ajudá-lo no seguinte sentido? Já que você não tem essa visão, a gente pode ajudar nessa visão. Já que você tem dificuldade em implementar esse tipo de cultura, a gente pode te ajudar nesse sentido. Então, estamos falando de governança. Estamos falando literalmente de governança. Governança, para quem não é do juridiquês, Léo, você que é advogado, né, também de formação, se vocês tivessem que explicar governança em uma frase para a linha de frente, sem jargão, o que seria governança? Em uma frase, eu diria que é o conjunto de normas e os processos que regem a tomada de decisão dentro das organizações. Algumas coisas são inegociáveis, portanto. Sim. Governança normalmente é vista como algo interno, jurídico, estrutural, mas ela pode ser sentida pelo cliente? Com certeza. Ele é um dos principais, efetivamente, que vão estar sentindo lá, efetivamente, quem decide, eu costumo dizer, quem decide com base em quê e com que consequência vai ter. Ou seja, você tem uma organização, você está dentro de uma organização que não tem jeito, ela vai impactar o meio ambiente, por exemplo, as petrolíferas, as mineradoras, etc, etc. Isso não tem jeito, durante um certo tempo isso vai acontecer. A questão é, como é que eu posso tomar minhas decisões de forma que eu mitigue consequências sérias em relação ao impacto que eu vou ter nas comunidades, né, na sociedade como um todo e tudo. Significa que eu vou deixar de dar retorno financeiro para a empresa? Não. Só significa que eu tenho um olhar mais crítico, vou criar protocolos para, de alguma forma, assegurar com que esses players estejam caminhando bem e não, efetivamente, só o meu acionista ganhar dinheiro. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. Uma empresa bem governada, né? Ela consegue entregar melhores experiências para o seu cliente? Vocês conseguem trazer algum caso? Né? Vocês conseguem trazer algum nome que seja referência para que quem estiver nos escutando possa ter assim como, né, uma referência, né, um benchmark, como a gente chama, né, uma experiência que possa ser copiada. Aliás, em produtos a patentes, em serviços não a patentes. Então, essas experiências podem ser trazidas para o ambiente interno da empresa. Eu gosto muito, e os amigos que me conhecem, eu sempre trago isso em sala de aula, de uma empresa chamada Patagônia. E eu acho que ela é referência, um benchmarking, assim, por que ela é referência internacional? Justamente da maneira em como ela nasce e da maneira da governança dela, especificamente. O fundador, há uns 2 anos atrás, ele falou assim, a gente não vai abrir capital, né? A gente vai para o planeta Terra. Então ele fala que hoje o planeta Terra é o único acionista da Patagônia. Então eles falaram... A Patagônia é uma marca de roupa, né? A Patagônia é uma marca de roupa outdoor. O fundador, que é o Yves, e eu esqueci o sobrenome dele agora, ele era um montanhista, então sempre ligado à questão de sustentabilidade. E ele resolveu entrar na indústria têxtil, porque é uma das indústrias, da indústria de fashion, mais poluidoras do mundo, para tentar mudar toda a maneira em que o supply chain, enfim, de suprimento e de tratamento com os fornecedores de algodão, de malha, etc., acontecesse, né? Mas, no ponto de vista de experiência e de marketing também, eles são muito ousados, né? Ousados e contra as regras, assim, né? No sentido de, caramba, você olha para a Patagônia, a maneira como eles comunicam com os clientes e com o mercado é bastante única. Eu vou dar só um exemplo aqui para concluir. Eu lembro que eu fui a uma loja, eventualmente eu passei numa loja da Patagônia e tinha encontrado ali uma frase na loja chamada que assim, o reparo é um ato revolucionário. Estava em inglês. Sensacional. E em todas as lojas da Patagônia existe uma pessoa que está ali unicamente para consertar as tuas roupas da Patagônia, porque tudo que você compra tem garantia vitalícia
Então, eles estimulam o reparo. Falam, ao invés de você comprar um mais novo, você traga à loja, ou mande, a gente repara e manda de volta. Então, assim, essa é a mensagem que eles trazem, né? Querem diminuir o consumo desenfreado, né? Então, não entram em Black Friday, em promoções de Black Friday, né? Então, e atuam de uma maneira muito interessante, porque é isso, usam o marketing, que também, né, impulsiona vendas, mas eles também impulsionam uma mensagem diferente. Conscientiza, né? Conscientiza. E trazem aí, enfim, são uma referência no mercado de moda. Antes de passar até a palavra ainda pro Ricardo, né, assim, outro dia a gente estava conversando e você me falou também de uma grande cooperativa. E o Brasil vive um momento de cooperativas, sobretudo na área financeira. A gente tem os grandes bancos, mas hoje existem as grandes cooperativas de crédito no Brasil que estão fazendo um papel talvez assim mais bacana do que os bancos tradicionais. Mas você também tem uma cooperativa que também usa como referência sempre, não tem? Olha, várias cooperativas, né? Eu acho que modelos cooperativos são uma alternativa ao modelo hoje que a gente tem de empresas de capital aberto ou modelo tradicional, porque as bases da ideia, a própria ideia de cooperativismo já é diferente, né? Ou seja, você distribui a sociedade para quem efetivamente está trabalhando na ponta. É coletivo, né? É isso. É o inverso do individual, né? Esse modelo individualista escroto que a gente viveu é o coletivo. É pensar coletivamente em todos os processos. Todo mundo ganha. É diferente de um só ganhar e o resto ficar descoberto. Na Espanha, a maior cooperativa do mundo é a Mondragón, que é uma cooperativa industrial. Eles estão em diversas áreas de indústria de alta tecnologia e todos cooperativados, né? Então, tem universidade, tem cooperativa de crédito, enfim, você tem as empresas e centro de pesquisa e desenvolvimento e você levanta todos, né? Não é algo extrativista. A ideia do cooperativismo é uma resposta... Onde todos ganham. Onde todos ganham. Então, eu estou vivenciando um momento muito interessante, que eu estou como conselheiro social de um centro de abastecimento, de um banco de alimentos, de um hub de tecnologia voltado para a agricultura familiar. Uma coisa muito interessante nesse sentido é que quando você vai para o front e vai entender o território, você consegue entender que boa parte daquilo, da vida desses agricultores familiares, eles já se articularam, já cooperativaram e eles tomam iniciativa com todas as limitações de falta de grana, falta disso, falta daquilo, para que aquilo aconteça. Então, é de baixo para cima, né? É diferente de, desculpa o termo, né? Assim, eu sou fodão, vou lá, não. E aí você fala assim, cara, como é que eu posso melhorar, né? Com o nosso conhecimento, com o conhecimento das universidades, conhecimento das empresas adequadas, com assistência técnica, como é que a gente pode melhorar? Aí sim, com uma tecnologia pode exponenciar o que é de bom. Como é que ela pode fazer para documentar essas pessoas? Como é que ela pode fazer com que efetivamente você tire os atravessadores? Tem uma série de coisas maravilhosas que, se não tivesse cooperativado, ferrou. Então, a cooperativa cada vez mais vem ensinando. A questão é, estamos afim, efetivamente, até que ponto nós que trabalhamos durante muito tempo no mercado, até que ponto a concorrência, entre aspas, poucos, né, com muito dinheiro, vão querer esses caras. Ou seja, se ainda vive esse problema no Brasil, que é sério. Eu não sei vocês, mas eu me coloco como um cara capitalista, né? Mas eu acho que existe a necessidade de um capitalismo mais consciente. Social, né? Social-democracia é baseada nisso, né? A gente acha que a divisão desse bolo pode ser um pouco mais justa, não é isso, Léo? Sem dúvida. Hoje, eu acho que cada vez mais o debate da sustentabilidade do modelo capitalista, ele está sendo mais presente, né? E aí existem estratégias de mudança. A gente está falando, bem, se a gente continuar do jeito que está, basicamente a gente está em direção a um penhasco, numa velocidade cada vez maior, que... Qual é o objetivo? Ter mais alguns bilionários e acabar com uma minoria que morre de medo e uma maioria que morre de fome, né? Essa complexidade social, ela tem trazido prejuízo, né, para o nosso dia a dia, não tem? Sem dúvida, assim, eu acho que por isso que os problemas não são, hoje que a gente enfrenta, o que talvez sempre enfrentamos, não são problemas individuais, são estruturais, né? Então, às vezes você pode retirar
o CEO de um grande banco que não queira investir em fossil fuels, recursos Fósseis. Fósseis, exato. E aí, bem, porque ele acredita que as mudanças ambientais estão já acontecendo. Bem, tira esse cara, bota outro, porque o sistema ele funciona assim. Ele precisa remunerar aquilo que dá mais grana e ponto final. Então, quais são os limites desse crescimento? A ideia de um crescimento infinito, que é a promessa do capitalismo, né? Um crescimento infinito. Bateu a meta, dobra a meta. Dentro de um planeta com recursos finitos. Então, assim, Boa esse que é colocação. um modelo que é preciso ser questionado. Então, hoje existem ideias e iniciativas de tentar mudar isso. Falar, olha, a gente precisa trabalhar com o que é o suficiente. Como é que a gente regenera isso aqui? Não dá para ser extrativo. Vou corroborar com você, já dando um exemplo. Você deu um exemplo de empresa, né? Dentro desse processo de construção, de aproximação, né, com agências de fomento, intermediários nesse processo, eu tive a grata satisfação de pegar, a partir de uns interlocutores que eu tive na FINEP, conhecer a Firjan. E eu fiquei muito impressionado, principalmente com a área de inovação da Firjan. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que você chega lá, eles te apresentam vários projetos de organizações, tá? Pequenas organizações eles ajudaram a planejar o processo de tal forma que você pega eu fiquei muito impressionado, né? Bem impressionado. Você pega muito, bem impressionado demais, né? Você pega, por exemplo, uma determinada roupa utilizada pelo exército, por exemplo, tá certo? Você transforma aquilo em um determinado produto que vai ser utilizado na indústria automobilística, tá certo? Em que simplesmente você agregou valor, botou mais gente dentro do processo e o negócio andou. Outros projetos, como por exemplo, você pega um determinado tipo de fibra, cachorro, você pega o pelo do cachorro, né, e transforma isso em tecido. Então, na realidade, assim, mas para isso, você tem que entender de antemão a seguinte coisa: olha, eu não vou ganhar no curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo eu vou ter uma vantagem competitiva lá atrás, lá depois. A questão é, até que ponto a gente contrata os players adequados para virarem efetivamente os players que vão controlar. A minha visão é que a gente falta ainda muito no degrau de cima pessoas que entendam de sociedade e não só de números. Bacana. E você está falando de Firjan, né, assim, grande amigo, Carlos Magno, né, que é o diretor de inovação da Firjan, junto com o Alexandre Reis. É muito bacana e já fica um abraço para ele especial e trazendo essa oportunidade de uma conversa aqui mais profunda ainda sobre uma área que o Rio de Janeiro também não consegue falar muito, que é sobre indústria, né? Porque a gente não é agro, a gente não é, né? A gente talvez seja serviços, talvez seja um pouco de tecnologia, talvez seja um pop, mas a gente está sendo aqui o tempo todo invadido pela palavra agro, que aqui no Rio de Janeiro, pelo nosso território, é muito pequeno. Mas a indústria ela precisa ser provocada e precisa ser provocada de uma forma mais consciente. E aproveitando essa fala de vocês, né, e a gente não pode nunca hoje mais deixar a palavra inteligência artificial de lado, né? Automação e confiança, que é uma coisa que ela vem junto com esse processo, né, de redução de mão de obra, né, e o que as empresas precisam garantir para usar inteligência artificial e automação sem destruir o ativo? Ou seja, mais importante da empresa que são as pessoas. Como é que vocês veem essa situação? Eu desafiaria essa ideia de que as empresas não veem que as pessoas são o ativo mais importante. Falam que mas no não discurso. Na prática, a automação vem com essa promessa de redução de custo. Tira o humano, porque o humano é que dá problema, o humano é que reclama, o humano é que está cansado, o humano é que faz fofoca, o humano é que chega no trabalho e ressaca. Perturba. O problema somos nós, e não a máquina. Então, nessa linha de pensamento assim, puramente estratégico, eu acho que a agenda da IA é essa: vamos automatizar, e isso aqui vai reduzir seus custos, vamos melhorar os processos e o mínimo que você puder usar de humano, melhor, porque não vai dar problema, né? Um problema técnico. Tanto é que a gente olha os humanos como recursos humanos, não recurso. Esse recurso talvez atrapalhe mais do que agregue. Outro dia eu até ouvi um sujeito comentando,
nossos funcionários são um mal necessário. Olha só que loucura. E porque, assim, ele acaba sendo muito vazio. É muito comum esse discurso de que vocês são o ativo mais importante. E a gente vê que na prática não é bem assim. Bate, corta o benefício, Exato. corta o salário, demite, né? Então assim, novamente isso, né? Agora, num cenário, que aí é a provocação que eu não tenho resposta, num cenário em que a IA chegou para ficar e vai ficar, como é que a gente democratiza os ganhos que esse conjunto de tecnologias vai trazer? Porque o que a gente tem visto é uma maior concentração de poucos players dentro dessa indústria, desse setor, que vão concentrar a maior parte da renda, né, dos serviços. Ou seja, a gente está tirando o poder, os salários das pessoas e estamos jogando para as empresas. Isso é algo também, novamente, estrutural, né? Então, o desafio é político. Eu não acho que uma ou outra empresa vai resolver essa situação, mas esse é um debate que precisa ser público. E quem é que políticos estão preparados para isso? Tecnologia e humanidade. Se a tecnologia acelera processos, reduz custos e aumenta escala, como garantir que ela não reduza o nível de humanidade na experiência do cliente? Ricardo de Castro. Então eu vou continuar um pouco aqui e conversar com aquilo que você levantou, tá? Eu acho que é isso mesmo, ou seja, a gente já está num processo de discussão em relação ao IA, na Europa muito mais avançado, e aqui, logicamente, a gente vai aos trancos e barrancos desenhando isso. Não vai ser uma empresa só, né? Na verdade, é alguma coisa mais macro e estrutural efetivamente. Mas a gente tem uma realidade. Vamos parar para pensar. Se a gente pensar que algumas organizações estão saindo na frente e estão fazendo algum dever de casa, isso significa, dou exemplo desse processo, né, de banco de alimentos, etc., desse projeto que a gente está desenvolvendo. O que acontece? Você passa a ter escuta em relação aos diversos players e saber como a IA pode ajudá-los. Então, na hora que eu entendo como é que a IA pode ajudar o meu cliente interno, quando eu entendo como é que ele pode ajudar a cooperativa a maximizar o negócio dela, quando você chega e entende quais são as dores do agricultor familiar, isso significa que eu começo a entender, olha, o que está pegando para o agricultor familiar? Eu não sei se o meu cultivo vai ser esse ou aquele. Aí sim, eu estou ajudando ele, olha, dado uma terra X, Y, Z, assim, assado, você pode melhorar nisso. Eu entreguei para ele uma coisa de valor para ele, né? Que é diferente de uma coisa de valor para poucos, né? Então, a mesma coisa, olha, o cara que está lá na logística, como é que a IA pode te ajudar a carregar mais, tá certo? De coisas boas, tá certo? Fazer as críticas de tirar as coisas ruins assim, assado. Então, eu estou ajudando, mas baseado em quê? Mais uma vez. Escutativa, não é... E não efetivamente, olha, a IA é a melhor coisa do mundo, goela abaixo, tá aqui o sistema e segura a onda, né? Eu acho que é esse movimento que nós aqui, enfim, algumas pessoas estão sacando e estão fazendo, né? Que graças a Deus algumas organizações, você falou da Firjão, mas tem outras também, a gente falou, que estão fazendo isso, né? A questão é a distância que a gente vai ter ainda de entender que tem players lá fora também desenvolvendo muita coisa bacana, aqui também muita coisa bacana, e focar mais neles do que esses que dão um retorno no curto prazo e que se dane, é só dinheiro para dentro e vão embora. E esse conceito de ESG, né? Reputação, território e licença social, hoje uma decisão tomada numa sala fechada pode virar manchete em minutos. O que muda na forma de liderar quando a empresa entende que reputação não é marketing, é licença social para existir? Cara, eu acho que volta o DNA, né? Assim, o que é prioritário para você e o que é prioritário para aquelas pessoas que você colocou. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Isso é lá de longa data, nas minhas aulas... Na FGV? Não, até antes, na SPM, antes da FGV, que eu falava a seguinte coisa, olha, se você contrata alguém, tá certo? É horrível o termo, né? Assim, mas você contrata uma besta, tá certo? Treina a besta, o que ele vai virar? Uma besta treinada, é pior. Ele vai exponenciar coisas ruins, tá certo?
Se você tem uma equipe que você toma mais cuidado e fala assim, cara, eu vou efetivamente contratar, vou demorar mais tempo para contratar, mas vou contratar bem, significa que esse cara não precisa do tal do controle, lembra? Foucault, etc. Não. Esse cara, ele já está dentro, ele já está incorporado, ele já tem uma cultura e traz no DNA dele uma preocupação com o outro. Que é diferente de você trazer o cara, mais grana para dentro, tudo bem. Não. Ele já incorporou e sabe, ele tem determinados valores que vem desde moleque, tá certo? Que ali tem a ver com ele. É muito mais fácil você treinar e capacitar esse cara para no futuro você vai ter menos giro dele, os treinamentos vão fazer mais efeito e efetivamente a coisa vai sair direito. Aí sim, existe uma cultura da organização e ela vai se espalhar por toda a organização. Caso contrário, o consumidor vai sacar que isso é bullshit. Então você está falando que começa num processo de seleção melhorado, depois num processo de familiarização com a cultura da organização e depois, assim, treinamento, porque treinamento é um processo de aprendizagem contínua. Isso, né? E cultura organizacional acontece quando ninguém mais na empresa precisa ser lembrado sobre o seu papel. Já está no seu DNA. Isso. É isso, Léo? Eu acho que sim. E agora falando disso, me lembrou um caso que eu escutei de uma empresa holandesa que para contratar, por exemplo, cargos de liderança e executivos, em um determinado etapa do processo seletivo, em que essa entrevista fosse ser presencial, eles tinham uma política de enviar um motorista para buscar a pessoa, e aí buscava a pessoa e até a empresa, chegava lá, enfim, esperava um pouco na secretaria da empresa, na recepção, e depois entrava para a conversa. E aí o que o candidato não sabia é que ele já estava sendo avaliado pelo motorista e pela secretária. Ou seja, como é que ele tratou o motorista, como é que ele tratou a secretária. E isso fazia parte da avaliação conjunta também do trato da pessoa. E eu não sei o nome dessa empresa, mas eu ouvi em uma determinada ocasião. Eu espero que seja uma história verídica, porque me contaram. Mas se não for, tá aí também de exemplo que eu acho interessantíssimo. É isso aí. Essa ideia de você envolver mesmo ali quando ninguém está vendo, porque cultura também é isso, né? Tem um conceito que a gente trabalha muito, que é essa ideia do no palco e fora do palco, on stage e off stage. Nessas convenções de grandes empresas, que chama todo mundo para um determinado resort, e aí vão lá 500 funcionários, 1000 funcionários, e aí você tem os anúncios, premiações, etc. E aí somos aquilo, somos isso. Maravilha, tá todo mundo ali no palco. Mas a cultura é aquilo que está acontecendo no teu dia a dia quando ninguém está vendo. O que a gente chama de hábitos. São os hábitos. São os hábitos. É isso aí. É o que acontece quando o patrão vai embora, né? É isso. É o cotidiano. É o dia a dia, né? É o que faz. É isso aí. O chefe saiu, o negócio flui da mesma forma. E agora, mudando um pouquinho de assunto, mas não tirando do nosso contexto de experiência de consumo, Ricardo, que é um especialista em shopping, né? E shopping como laboratório social é uma questão sensacional. Os shoppings sempre foram templos de consumo. Hoje eles estão virando espaços de convivência, experiência, identidade. O que isso revela sobre o novo comportamento do consumidor? Se revela muito. Por acaso, meu doutorado é sobre isso, eu estou escrevendo exatamente sobre isso, né? É inexorável, os shoppings estão aí, você pode fazer julgá-los em função disso ou daquilo outro, mas o fato é que eles existem, né? E são milhões e milhões de pessoas passando por ali. O que acontece hoje é que cada vez mais quem pauta as mudanças e as transformações dos shoppings deixou de ser os próprios administradores e incorporadores e passou a ser as pessoas que lá frequentam. Então, isso significa que, se você está querendo no shopping passear para conversar sobre determinada coisa e, às vezes, sambar, por exemplo, ele vai ter que entender que aquele espaço deixou de ser dele, administrador, e passou a ser daquelas pessoas. E aquelas pessoas vão conversar ali, etc. Logicamente, isso muda tudo. Isso muda na forma como eu vejo o que a gente chama de diversidade, ou seja, como é que eu vejo o outro
mesmo que ele não seja aquilo que eu espero, que muitas não esperam determinada coisa, e isso significa se adaptar à realidade. E a realidade, ela é diversa. Então, as pessoas que vão entrar no seu shopping, na medida em que ele é um ambiente privado e público ao mesmo tempo, elas têm que ser levadas em consideração e elas vão modificar aquele território. Então, antigamente quem mandava era o dono do negócio, hoje quem manda é o consumidor. Hoje, cada vez mais, né, não é o consumidor, porque obrigatoriamente ele não vai consumir ali. Às vezes ele vai passear. Ele vai, por exemplo, você tem shoppings que você tem clínicas, você tem escritórios, você tem são verdadeiras cidades. A gente não usa o termo cidade porque na verdade são simulacros de cidade, ou seja, são simulações que acabaram sendo criadas e a tal ponto que as pessoas acreditam que aquilo é uma cidade mesmo não sendo uma cidade, né, por uma série de questões aí complexas, enfim, mas o fato é por aí, são verdadeiras milhões de pessoas passando ali dentro, milhões e milhões, o Brasil já absorveu, então são vários shoppings com milhões de pessoas passando ali dentro, e na verdade você vai ter que equilibrar essa tua oferta, não na tua perspectiva, mas na perspectiva de quem efetivamente frequenta. Perfeito. Então a gente poderia estar ampliando, né, essa nossa fala aqui para esse grupo de shoppings que hoje ele trabalha de uma forma enorme no Brasil. O Brasil talvez seja um dos países que mais constrói shopping no mundo. Sim. E isso traz para a gente uma porção de colocações, conversas importantes sobre governança, sobre ética, sobre experiência de consumo e sobre o novo perfil dos gestores de lojas, equipamentos de entretenimento. Mas, Léo, agora eu vou voltar para a nossa ética, para a nossa filosofia. A tecnologia está nos libertando ou está nos tornando mais dependentes? E qual é o papel ético das empresas nesse equilíbrio? É a pergunta do milhão. Existem, assim, eu acho que o excesso de otimismo em relação à tecnologia, ele está sendo questionado, né, em vários aspectos, tanto do ponto de vista ali individual mesmo quanto organizacional. Será que mais tecnologia nos leva a um lugar melhor? Mas não há dúvida também que cada vez mais dependentes estamos, né? Não vivemos mais sem isso aqui, virou parte virou um órgão, né? Uma extensão do braço. E parece que nada que a gente possa fazer, que a gente faça, não passe pelo ambiente do digital. Então, e aí cada vez mais, ou seja, para acessar até serviços essenciais, né? Serviços públicos, carteira de vacinação, enfim, Covid, certificados, etc., que passam ali pelo digital. Isso cria uma dependência grande que muitas vezes também é excludente para quem não tem acesso a essas tecnologias, ou existe um problema de acessibilidade também. O etarismo também, né? 100%, né? Sobretudo quando a gente está falando assim, de faixa etária até mais idosa, que agora, enfim, com questões de banco, relacionamento, tudo é por aplicativo, tudo é por isso. E como é que você faz? Quantas senhas? Exatamente. Assim, a ideia, como acho que você bem falou, né, que a realidade não é a maneira como a gente gostaria que fosse. A gente é jogado no mundo, esse é o momento da humanidade, e a gente constata que fala, bom, estamos aqui nesse momento caótico, cheio de oportunidades, mas também assustador, porque a gente não consegue entender para onde é que a gente está indo. Essa ideia do progresso, né? Do progresso que eu acho que prevaleceu desde a Revolução Industrial. Vamos trazer novas tecnologias porque isso diretamente nos leva a um progresso. Isso hoje é algo que a gente precisa perguntar. Qual é o progresso que a gente quer? É consumir mais? É ter mais um software? É ter mais um aplicativo? É ter o iPhone 20? Ou é conviver melhor? Ou ter menos estresse, consumir um pouco menos, viver uma vida um pouco mais tranquila? Será que é possível? Com menos estímulo, numa era sobrecarregada de estímulos, de informação. Então, eu acho que o caminho é esse, é questionar que tipos
que tipos de uso e como é que a gente está adaptando essa tecnologia no nosso dia a dia. Só para concluir, tendo em vista em que quanto mais tecnologia chega para a gente usa, mais também a gente é moldado por ela. Porque ela traz maneiras da gente pensar, da gente agir, da gente se relacionar, da gente criar negócio, da gente fazer pesquisa, da gente entender o consumidor. Então, é uma via de mão dupla, né? Não é neutra. E eu diria que esse é o desafio, é a pergunta que eu continuo fazendo comigo e com os outros. Beleza. Eu vou pedir, antes do Ricardo complementar, né, porque a fala do Léo, ela traz um desafio muito grande, que é de pensarmos esse futuro, né, não só da tecnologia, mas do consumo em si, a partir desse novo formato que a gente vive, de que quem não for .com vai ser ponto morto. Isso é desesperador, né? E o que tem a ver esse ESG, né, essa sigla tão importante? Ela é estrutural ou as pessoas estão usando isso para romantizarem, né, as suas organizações e fazerem elas valerem ainda mais, acentuando ainda a desigualdade? Qual é o sinal mais claro de que uma empresa está fazendo ESG de forma estrutural? Eu não sei se ESG é estrutural ou não, ou seja, você criar siglas para uma determinada coisa que já deveria ter sido pensada ad eterno desde que você nasceu, já por si só é uma coisa muito mais de ajustar uma pressão que efetivamente se faz, porque o próprio sistema está fazendo essa pressão. O fato é que ele existe, né? E, em especial, a gente está num Brasil que foi, sei lá, colonizado recentemente para os Estados Unidos da América. É um modelo que a gente seguiu, né? Fato. E na hora que a gente pega esse modelo, a questão é o que é estrutural, ao meu ver, no momento em que você tem a sociedade como um todo pensando no coletivo, isso facilita por demais, todos os players estão dentro dele. Então, as empresas vão pensar dessa forma, as instituições, o executivo, o legislativo, o judiciário vão pensar dessa forma. No momento que você ainda tem impregnado um pensamento individualista, né? E isso é mais complicado de você fazer essa transformação. E aí o ESG serve, entre aspas, exatamente por isso. Olha, você vai continuar pensando desse jeito, mas olha, dá uma olhadinha nessa questão que é complicada, questão ambiental, nessa questão que é complicada do ponto de vista social, nessa questão que você vai ter que fazer governança. Mas para quê? Cara, mas pelo menos você falar que você é bonzinho. Eu acho, me parece, que a gente está chegando num momento em que já está explosivo isso. Como ele estava levando, tem uma hora que já está explosivo. Se está explosivo, tem uma coisa muito legal no sistema, que é o seguinte, meu amigo, antes de morrer eu vou ter que viver, eu tenho que sobreviver. Como é que eu vou sobreviver? E o ESG eu acho que é por aí. Ou seja, é a forma como o próprio sistema encontrou, tipo assim, cara, vou diminuir para eu prosseguir e vou me readequar, né? E aí, o coletivo vai começar a ser pensado não numa perspectiva do que eu acho legal o coletivo, não. Uma questão de sobrevivência. Ou eu começo a pensar no coletivo novamente, ou ferrou. Eu acho que o caminho está muito por aí. E eu acho que isso fica muito claro quando você começa a perceber em algumas organizações europeias, né, em alguns países na Europa, uma fala assim, não, isso não dá mais, isso já não consigo mais, tá certo? E aí você começa... parte do mundo começa a pensar assim, não, cara. E mais ainda, se eu fizer isso de uma forma coletiva, o retorno é maior e melhor. Olha que coisa legal. Então eu acho que a gente está passando exatamente para esse modelo, para esse momento. Né? Agora, só por conta de tempo, né? Aqui no nosso encontro, a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo esse assunto e mesmo assim não seria possível a gente trabalhar todos esses temas, né? Se quiser mudar comportamento, sem discurso motivacional, eu mexo em que primeiro? Treinamento, liderança, incentivo, cultura, ou seja, e como começar a fazer esse trabalho nas organizações? Assim, eu acho que é um conjunto, né? Não é nada de uma maneira isolada, nenhuma ação isolada. Mas, sem dúvida, hoje, a minha opinião é que mudar incentivos, mudar estruturas de poder é o que gera um efeito que possa olhar mais para o coletivo e para o social. A maneira como a maior parte dessas grandes organizações
que não seguem um modelo cooperativo ou um modelo, enfim, mais participatório na gestão, né, na governança, é um modelo, de fato, piramidal, né, em que os interesses do topo são ali o que prevalecem, é a ideia da teoria do shareholder, né, que eu preciso maximizar o valor das ações para maximizar o retorno, e olha para todo o resto de maneira, como recurso, pura e simplesmente. Então, hoje se fala muito em democratização do ambiente de trabalho, democratização de governança, ou seja, envolver mais os colaboradores em tomadas estratégicas. De engajamento, né? Olha, engajamento, mas não no sentido motivacional, né? No sentido mesmo de tomada de decisão, de comitê, de Perfeito. Porque, se a gente parar para pensar... De uma participação efetiva. Uma participação efetiva. Escutar as pessoas. Porque, como você bem disse, a gente chega na escuta. Como você bem disse, as próprias pessoas são as que normalmente trazem as soluções. Não é o cara que está sentado na cadeira lá em cima. Então, é escutar, né? E é esse que é o objetivo. Como é que a gente cria esse incentivo? Né? Mudando governança, mudando estruturas da maneira, os processos, as normas. E o resultado, acredito que vem daí. Pouco a pouco, não é algo, né, rápido. A gente vai vendo muitas empresas, né? E as empresas demandam muito cursos de oratória, né? Para os seus executivos falarem melhor, se posicionarem melhor. Mas agora, pelo que vocês estão me falando, agora a gente precisa fazer um curso de escutatória, né? Para que a gente possa, para que os líderes possam escutar a base, escutar o consumidor, escutar a sociedade e, a partir disso, né, revolucionar esse ambiente organizacional. Vamos falar de futuro rapidinho? Futuro que não pode ser terceirizado, né? Daqui a 5 anos, com tecnologia ainda mais presente, o que continua sendo responsabilidade humana e inegociável dentro de uma empresa que quer servir bem? Cara, priorizar a gente. Eu acho que a gente chegou a um determinado momento que a gente tem que priorizar a gente. Isso é inegociável. Então, na hora que você prioriza a gente, significa, olha, você vai continuar gerando recursos para a sua organização, sim. Mas só tem uma coisa, tem gente aqui dentro dessa organização, tem gente fora da organização, dentro da cadeia produtiva tem uma série de pessoas aí que estão envolvidas e eu vou ter que priorizá-las. E como é que eu priorizo elas? Voltando a o quê? A escutá-las. Ou seja, como elas percebem essas mudanças, de que forma a gente pode trabalhar essas mudanças. Cada vez menos criando muros, que infelizmente a gente está com um modelo horroroso hoje no mundo, que é criar muros em vez de criar vínculos e pontes. E eu acho que na medida em que a gente começa a criar vínculos e pontes, significa aprender a escutar o outro. Se você não tem uma formação capaz de entender o outro, não tem problema, desculpa o termo, você é fodão, beleza, não tem problema, mas coloca alguém junto contigo para te ajudar a escutar e traduzir aquilo que você não conseguiu entender. Falando sobre o futuro desejável, né? Nosso tempo já bateu. Se vocês pudessem definir um princípio inegociável para as empresas do futuro, algo que misture propósito, governança e tecnologia, qual seria? Assim, é uma questão, assim, acho que de existência. E aí a gente está hoje nesse momento de um risco existencial, com múltiplas crises, construção de muros, efeitos climáticos, crescente desigualdade no mundo, maior concentração de renda, guerras acontecendo, com toda a informação que a gente teve, com toda a história que a gente conhece. Tem uma espécie, uma raça que tropeça na mesma pedra, somos nós. E eu diria que pode parecer clichê, mas é realmente sustentabilidade de pessoas. Dois conceitos. Elementos inegociáveis dentro da organização. Exato. E isso daí é muito complexo, né? Muito complexo. Mas a gente precisa tirar o olhar extrativista do planeta Terra e das pessoas, que é o que tem ditado a forma como o nosso sistema econômico prevaleceu e prevalece até hoje. É preciso essa mudança de vista. Não de extrair, mas de cooperar, de ajudar, de co-construir e de distribuir. Né? Junto, não é esperar crescimento para distribuir, é distribuir da base do início.
Sensacional. Ricardo, tuas considerações finais e eu já caminho para o encerramento. Cara, minhas considerações finais são agradecer você demais. Adorei estar com esse cara aqui, esse cara é surreal. Amei ele, cara. Pô. E eu pactuo completamente com a sua visão. E mais do que tudo, esse discurso horroroso que as pessoas acreditam que esse processo de melhoria ele é antiprodutivo, ele é anti isso, né? A gente está num país que é muito louco. Você fala no social, esse cara aí... Não, você é um ser humano, meu amigo. Você está dentro do processo. Né? Então, agradecer demais essa oportunidade. Enfim, contem comigo o que vocês precisarem. Bacana demais. Temos muitos assuntos aí. Acho que o papel de vocês nas organizações é essencial. Essas conversas, esses diálogos, essas contribuições. A gente não consegue mudar o mundo, mas consegue melhorar as aldeias, né? E queria que vocês também deixassem, assim, já Léo e Ricardo, aí já falem o seu contato, né, para que as empresas possam conhecer um pouco do papel de vocês, do negócio de vocês, porque eu tenho certeza que muitos empresários com consciência mais plena sobre esse espaço que a gente vive na Terra vão querer escutá-los para... Qual é o teu contato, Léo? Eu acho que a maneira mais fácil de me achar é pelo LinkedIn. Meu nome, Leonardo Werner. Estou sempre aberto a conversar com pessoas que mandam mensagem e estão interessadas em falar sobre o assunto ou outros assuntos. E nas redes, a gente está aí nas redes. É o meu principal contato. Ricardo. Na verdade, o meu nome, como ele tem mais de 1000 parecidos, Ricardo de Castro é brincadeira, né? Enfim. Mas igual você não tem. Ricardo de Castro, obrigado. ricardodecastro.org, que é o espaço que eu destino efetivamente a esse tipo de discussão e esses projetos dessa natureza. E tem um outro lado que é o DigiMKT Group, que está mais ligado ao passado, né? Em relação a todos os projetos envolvidos com shopping, de pesquisa, estudos, etc., para várias organizações. Então, são duas coisas que são diferentes, elas são complementares, mas elas têm são gestões diferentes. Leonardo Werner, Ricardo de Castro, muito obrigado. Na verdade, essa conversa deixa uma mensagem muito clara. Tecnologia pode acelerar processos, mas não substitui consciência. A experiência do cliente é consequência de algo bem mais profundo do que atendimento. É consequência de cultura, governança, incentivos e escolhas diárias, especialmente quando ninguém está olhando. Muito obrigado a vocês pela participação, pela entrega de tanto conteúdo. Privilégio para mim poder estar aqui com vocês, mas sobretudo para quem está nos escutando, que vai ficar só com um pouquinho de vontade de comer os sorvetes que a Sol e Neve trouxe para vocês. Então, Sol e Neve trouxe açaí, para o Léo, que eu sei que o Léo gosta de açaí. Eu não sei se Ricardo gosta de açaí também. Eu não gosto de açaí, meu filho adora. Mas olha, para o teu filho, açaí. A gente tem sorvete de whey protein, Proteína, 0 calorias. Melhor sorvete de caixinha. Esse aqui é bom. De pistache. Esse é. Olha, pistache, esse pistache da Sol e Neve é sensacional. O lançamento Nero, esse sorvete, para quem gosta de sorvete bom, picolé bom, esse aqui eu vou deixar para mim. E olha só que loucura. O melhor sorvete diet, que é feito com uma coparticipação da Coldco, que é uma grande empresa que trabalha só com... Então, isso tudo é para a gente degustar, é um presente para vocês e essa capacidade de deixar também nosso mundo, apesar de ácido, da forma como a gente tem visto, um pouquinho mais doce, um pouquinho mais feliz. Muito obrigado. Obrigado. A gente que agradece. E agradece a turma do sorvete, pelo amor de Deus, né? Sol e Neve é brincadeira, que deixa a gente aqui, que é um pouco mais caro. Mas é muito melhor. Então, beleza. Obrigado, galera. Valeu.